E aí, galera do Me Salva, continuando o nosso curso de eletromagnetismo, eu queria abrir um parênteses entre as nossas aulas de circuitos para falar um pouco mais sobre a condução em metais e como é que a gente explica essa condução ou essa resistividade dos nossos metais microscopicamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise microscópica para ver o que está acontecendo dentro do nosso condutor. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu pedacinho do meu condutor. E eu lembro, né, que aqui dentro eu tenho alguns portadores de carga negativa, alguns elétrons, né, que estão se movendo aleatoriamente. Quando eles estão neutros, quando não existe um campo elétrico aplicado, eu sei que eles estão se movendo aleatoriamente. E a ordem da velocidade desse movimento é mais ou menos de 10 a 6 metros por segundo. Isso é muito rápido. Então, ele está se movendo aleatoriamente aqui. Eu vou ter uma velocidade média nula, na verdade. Eu não vou ter uma corrente, né, como a gente já viu. E quando eu aplicar, então, um campo elétrico nesse condutor, eu sei que eu vou ter uma velocidade de derivas, né? Então, se eu aplicar aqui um potencial, né, no meu condutor, eu sei que eu vou ter uma velocidade de deriva nesse sentido aqui, no sentido do terminal positivo, uma velocidade de deriva da ordem de 10 a menos 4 metros por segundo. Isso é muito menor, né? Mas, enfim, isso é quando eu tiver um campo elétrico aplicado. Então, vamos ver em detalhe. Eu desenhei uma trajetória. Eu desenhei a trajetória do meu elétron no meu condutor para a gente ter uma ideia. Aqui é quando não existe campo elétrico aplicado. Então, aqui, nesse caso, o meu elétron, minha carga, está se movendo de forma aleatória, e esses pontos aqui são pontos em que ele vai sofrer colisão com outros núcleos atômicos, com outros átomos, né, na verdade. Então, ele vai sofrer várias colisões e vai, então, ter trajetórias retilíneas entre essas colisões. Então, e no final das contas, eu vou ter um movimento bem insignificante, tá? É por isso que a gente diz que a velocidade é nula, porque, na verdade, se eu pegar a velocidade média, né, desse movimento aqui, no final das contas, eu tenho praticamente, ele não se deslocou em um certo tempo. Então, eu tenho uma velocidade praticamente nula, tá? Isso aqui é um movimento aleatório quando eu tenho um condutor neutro, tá? E agora, eu vou desenhar a trajetória para quando eu tiver um campo elétrico aplicado. Então, a gente está considerando nessa análise que meus elétrons são partículas clássicas, não estou considerando o caráter quântico que, na verdade, eles têm, o caráter ondulatório que eles têm dentro do meu material. Então, aqui eu estou fazendo uma aproximação clássica para um problema que deveria ser quântico também. Mas essa aproximação, ela já nos ajuda bastante a entender o que está acontecendo. Então, aqui a trajetória, quando eu tiver um campo elétrico aplicado nesse sentido aqui, eu vou ter que essas minhas trajetórias, elas vão se curvar no sentido, né? No sentido do campo elétrico, na verdade, porque como a minha partícula é negativa, ela vai ir no sentido contrário do campo elétrico aqui, né? Então, aqui ela vai ter a tendência de derivar para esse lado aqui. Então, o que acontece? As minhas trajetórias entre as colisões, elas vão se curvar e no final das contas eu vou ter um movimento significativo. Eu vou sair do ponto I do ponto F. Esse movimento vai ser um pouco mais significativo, apesar de ser mais lento. Esse vai ser o resultado da minha velocidade de deriva, esse movimento aí. Tá certo? Então, vamos expressar a resistividade, né, que caracteriza a condução no meu material, expressar essa resistividade em função de grandezas microscópicas. Então, lembrando, a minha resistividade ela era escrita por essa fórmula aqui, e eu quero chegar numa expressão mais microscópica para entender o que está acontecendo. Então, primeira coisa, a velocidade média nesse movimento aqui, quando eu tiver um campo aplicado, vai ser simplesmente a minha velocidade de deriva, tá? Então, vamos expressar essa velocidade de deriva. Essa velocidade de deriva vai ser o quê? Então, VD vai ser a aceleração que essa minha partícula está sofrendo entre cada intervalo entre duas colisões, a aceleração que essa partícula, que meu elétron está sofrendo, multiplicado pelo tempo, o tempo livre médio. Esse vai ser o tempo livre médio, que é o tempo entre duas colisões, médio, tá? Então, o meu tempo livre médio. Então, tá? É assim que eu expresso classicamente a minha velocidade de deriva, tá bom?
Essa é a minha aceleração, e essa minha aceleração eu posso expressar ela também. Eu conheço a força que está sendo exercida sobre o meu elétron, né? Então, eu vou usar essa expressão clássica aqui de Newton e eu vou dizer que a minha aceleração ela vai ser a força sobre a minha massa, a massa do meu elétron, só que a força eu conheço, é a força eletrostática. Então, a minha força vai ser o campo elétrico vezes a carga do meu elétron dividido pela massa do meu elétron, tá bom? Eu vou substituir essa expressão nessa da velocidade de deriva, eu vou ter, então, no final das contas, velocidade de deriva igual a... aliás, aqui não é Q, aliás, aqui é E T, a massa do elétron, e multiplicado pelo campo elétrico, tá bom? Então, agora começa a ficar mais parecido com o que a gente já conhece. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse VD por essa expressão que a gente já tinha encontrado, né, na nossa aula, quando a gente analisou a noção de densidade de corrente. Então, esse meu VD eu vou substituir por essa expressão aqui. Eu vou ter, então, que o meu VD... Aliás, o meu VD não, eu vou substituir ele por essa expressão aqui, tá? Vamos lá? Então, meu VD, na verdade, ele vai ser isso aqui, né? Tá? De acordo com essa expressão aqui. Substituindo, finalmente, daí aqui nessa expressão que eu tinha antes, eu vou ter que a minha densidade de corrente vai ser isso daqui. Eu vou ter uma carga elementar ao quadrado, o meu tempo, né, médio livre médio, na verdade, a massa do elétron e o campo elétrico. Então, estamos quase chegando no final. A gente usa finalmente essa relação aqui para definir a resistividade do meu material. E eu vou escrever, então, finalmente a minha resistividade, que vai ser o quê? Que vai ser o campo dividido por tudo isso aqui. Então, simplesmente, eu vou cortar o campo e vou inverter essa expressão. Eu vou ter que a minha resistividade de um material é dada pela massa do elétron, que é uma constante, pela densidade de cargas que eu tenho no meu material, e da minha carga elementar ao quadrado, que também é uma constante, e do meu tempo livre médio. Essa é a expressão microscópica para resistividade. Então, o que eu tenho? Se eu tiver, no caso, um tempo livre médio, todas essas outras constantes aqui, essas outras termos são constantes, tá? Então, não vão mudar. Na verdade, até a densidade de portadores de carga pode mudar se eu dopar o meu material, mas vamos supor que ela não mude. Então, se o meu tempo livre médio não depender nunca do campo elétrico, tá? Então, eu vou ter uma resistividade que não vai depender do campo elétrico, então eu vou ter um condutor, aliás, eu vou ter um dispositivo ôhmico, tá? Que vai respeitar a lei de Ohm. Então, tá. Ficamos por aqui com o nosso parênteses, com a nossa aula extra. A gente vai retomar na próxima aula as aulas de circuitos. É isso aí, até a próxima.